Olá, cara e caro estudante. Um dos conceitos talvez menos discutidos na educação profissional é justamente o de profissionalização. Afinal, o que é isso de profissionalizar e de profissionalizar-se, né? Então, a gente pode pegar na literatura alguns autores que se dedicaram a debater esse tema e a discutir, então, quais são os significados, os sentidos e as possibilidades dessa ideia de profissionalização. Bom, tem pelo menos 3 grandes, digamos assim, âmbitos ou sentidos de profissionalização que o Vygotsky, que é um autor que inclusive trabalhou bastante com a ideia da profissionalização dos professores, inclusive, né? Ele vai dizer que a profissionalização tem a ver com três grandes sentidos. O primeiro deles é justamente a profissionalização das atividades laborais, de alguns métiers, de algumas, o que a gente depois, uma vez profissionalizado, né, algumas profissões, tá bom? Isso no sentido dessa organização social de um conjunto de atividades. Então, quando a gente tem uma organização social desse conjunto de atividades, criam-se regras para o exercício dessas atividades, né? Começa a criar-se um reconhecimento social da sua utilidade, né? E, claro, a construção de programas de formação para tais atividades também, né, que costuma acontecer juntamente com esta constituição desse fortalecimento social de um conjunto de atividades laborais. O segundo sentido tem a ver justamente com a profissionalização dos atores sociais, ou seja, dos que a gente chama, claro, de profissionais, dos trabalhadores, né? Então, aqui a gente fala tanto no sentido da aquisição de saberes, da transmissão de saberes e do desenvolvimento de competências profissionais, daquelas que são próprias de uma profissão, algo que a gente tratou em capítulos anteriores, tá bom? Então, e nisso também se inclui a questão da construção de uma identidade profissional. O terceiro sentido tem a ver com a profissionalização das organizações, ou seja, quando as organizações elas ganham, né, um sistema mais coeso, coerente e pertinente de expertise, de perícia, né, que vai, digamos assim, legitimando e consolidando determinadas atividades sociais, atividades laborais. Temos então que perpassam esses 3 conceitos, né, essa busca, né, de uma autonomia de um grupo de profissionais, uma autonomia que visa, né, digamos assim, o fortalecimento dessa atividade, né, e o reconhecimento social das mesmas, né? Isso implica uma dimensão política, né? Uma dimensão política porque é justamente quando o sujeito se vê como um agente que não está isolado, mas que vai ganhando direito juntamente com o grupo dos seus pares, dos seus colegas de trabalho, né? E que vai ganhando reconhecimento do valor daquilo que ele faz para a sociedade. Então, isso é um aspecto essencial da formação profissional, né? E que visa, né? Que pode gerar uma grande transformação, né, social, inclusive, para toda essa categoria e também para aqueles que se beneficiam dela. Evidentemente, o fortalecimento de instâncias colegiais e de federativas e de grupos, digamos assim, em torno de determinadas atividades profissionais, implica uma negociação, quando não, inclusive, muitas brigas, né,
para este reconhecimento, né? No entanto, tudo isso passa por uma valorização da formação técnica, da formação profissional, né? E do valor disso para a sociedade. No segundo sentido mencionado anteriormente, né, que é dos processos de construção de competências profissionais por meio do trabalhador, né, eles envolvem, então, todas as dimensões que a atividade laboral, né, incorpora, que são as dimensões estéticas, éticas, identitárias, econômicas, políticas, ambientais, etc. Essa construção, ela não é algo que acontece necessariamente no interior de uma formação, nem no interior de um período muito curto de vida, mas sim é algo que acontece ao longo de um percurso biográfico do trabalhador, como diz o Vygotsky, tá? Então é um processo que dura a vida toda, né, que envolve aprendizagens, experiências, interações, mudança, etc, etc. Então, essa experiência profissional, né, ela passa por um sentir-se profissional, um ser reconhecido, que também necessita, né, do olhar da comunidade, né, que é um jogo, né, de relações também com aqueles que usufruem do trabalho que eu desenvolvo, né? Então, existe aí, claro, uma dialética, digamos assim, né, dessa constituição, dessa profissionalização por parte do trabalhador. Essa abordagem experiencial e identitária, ela não é fechada, tá? No sentido de que a identidade seria uma imagem fixa que gruda na pessoa, né, e que o condena a nunca mudar, nunca se tornar outra coisa, muito pelo contrário, né? Então, o Vygotsky, ele vai recorrer a Paul Ricoeur, que é um autor muito interessante também, e que distingue duas representações da identidade, né? Idem e ipse, tá? O idem é a visão que vê, então, a concepção que vê a identidade como esse conjunto fechado e passado de representações de si, né? E o passado definidor do presente e que vai fechar, então, essa autoimagem numa identidade mais fixa, né? Ele também coloca uma outra representação da identidade como ipse, tá? Em que essa experiência não deixa de ser uma elaboração, uma atividade que vai retomar cada ação nova para transformar os recursos anteriormente construídos. Ou seja, essa experiência está no presente da enunciação e da evocação, né, como um repercurso, né, uma aprendizagem que vai ser transformadora, né, e sempre mobilizadora para uma ação futura. Bom, o que eu chamei de uma dialética, né, do sujeito que se vê agindo e vê o resultado de suas ações, e da comunidade que vai lhe devolver a imagem também daquilo que ele faz, né? O Vygotsky vai chamar de transação identitária. Tá? Essa transação identitária é, então, o reflexo, digamos assim, representa, né, essa intenção da escola ou da empresa, né, dependendo de onde o sujeito está aprendendo, né, se está aprendendo diretamente na empresa ou dentro da escola, da escola técnica, por exemplo, né, em que, então, há uma intenção formativa, né, de profissionalizar esse sujeito dentro da instituição de ensino da organização, né, e, por outro lado, um processo de ação em que se busca, né, colocar esse sujeito em situação, né, de profissionalização, no sentido em que suas ações, por meio de suas ações, ele vai conseguir enxergar-se como um sujeito agente e também, então, como um profissional. Então, de certa forma, vejam de novo, né, aqui são processos, action process, que o
o autor fala, né, que são processos ativos e de ação por parte desse sujeito, né, que vai ser colocado nessa situação de agir, né, que vai permitir que, ou não, né, dependendo do caso, que vai permitir ou não que esse sujeito ganhe essa profissionalidade. E é óbvio que, mesmo quando ele sai, por exemplo, de uma escola técnica, ele ainda vai precisar, de certa forma, ao longo de sua vida, ganhar este reconhecimento, né, por meio de suas ações em empresas, junto aos seus pacientes, aos seus clientes, ao seu público, e por aí vai. A gente pode pensar assim, né, em todas as ações que nós, pensando agora já como profissionais da educação, né, e da educação profissional, né, podemos promover para que essa transação identitária ela ocorra da forma mais proveitosa possível para o aprendiz de uma profissão, né? Então, quais são né, os contextos e as situações que a gente pode criar dentro da escola ou na relação entre escola, empresa e o estudante ou aprendiz, né, para que ele se coloque, né, nessa posição de profissional, nesse action process, né, que vai fazer com que ele ganhe a sua profissionalidade.